Odd Taxi é exatamente como diz o nome, estranho, ao mesmo tempo super encantador com sua temática de animais humanoides e reviravolta maluca nos últimos momentos, onde tudo começa com uma morsa de camiseta praiana acordando de um pesadelo em seu táxi. De acordo com seu receituário médico, seu nome é Odokawa. Ele começou sua rota de trabalhos noturnos e seu primeiro cliente da noite é um hipopótamo chamado Kabasawa. E parece que sua atual preocupação na vida é viralizar como influencer, mas está falhando miseravelmente nisso. Até tenta montar uma história falsa usando uma selfie com seu motorista. No meio do trajeto, eles são parados por uma dupla de irmãos policiais. O de óculos é o mais novo e se chama Koshiro, e o outro Kenshiro. Eles perguntam se o taxista sabe do paradeiro de um maluco meliante chamado Dobo, e Odokawa apenas nega antes de ser liberado para seguir em frente. Dia seguinte, a Morsa está vendo o noticiário do desaparecimento de uma estudante felina. Seu último registro em câmera de segurança foi em uma loja antes de entrar em um táxi. Estranhamente, após isso o motorista teve uma conversa muito suspeita no seu armário, como se tivesse alguém se escondendo dentro dele, embora não tenha muita resposta. Em seguida, ele segue para uma visita médica de rotina com o Dr. Goroki, um gorila com uma enfermeira alpaca. Ao sair de lá, ele encontra um dos irmãos policiais do lado de fora investigando o desaparecimento da estudante do noticiário. De acordo com seu relatório, ela entrou em seu carro após sair da loja de conveniência. Para a continuidade das investigações, por enquanto ele apenas precisa aprender o cartão da câmera de vídeo. Mais tarde, a cena muda para um macaco chamado Eiji Kakihana, em busca de um match em seu aplicativo de encontros. Por ser um quarentão, solteiro e declarado ter renda baixa, parece que não tem muita sorte com o match. Então ele resolve mentir um pouco sobre seu salário, tipo, umas 7 vezes mais. Do seu lado está sentado o médico gorila, que logo em seguida recebe uma ligação de sua enfermeira, relatando que alguns fármacos sumiram da prateleira. Visto que a última enfermeira do turno tenha sido a alpaca Shirakawa, ela é a principal suspeita. Enquanto isso, a mesma entra no táxi de Odokawa, ao mesmo tempo que vemos Dobo recebendo o cartão SD entregue a ele pelo policial Kenshiro. Eita que o suspense começou cedo nesse anime, hein? Do lado do taxista, ele e a alpaca conversam sobre seus respectivos passados, e a enfermeira dá em cima do motorista antissocial na cara dura, rapá. Ao menos ele tem um bom tópico para conversar com seu amigo Kakihana na sauna. Após o banho, vemos que o macaco conseguiu um match com uma jovem de 18 aninhos chamada Shiro. E não precisa ser um gênio para entender o motivo, né? Após isso, a cena muda para a sessão de fotos pós-show da banda J-pop chamada Mystery Kiss, onde a vocalista Rui dá uma atenção especial para o seu super fã, um cachorro de cabelo punk chamado Shuimai. Ele acaba pegando o táxi de Odokawa e, apesar de estar quebrado após torrar sua grana com mercadorias da banda pop, convence o motorista a dar aquele descontinho camarada. Pior que no caminho vemos que ele gastou toda a grana à toa com bilhetes de loteria que deram em nada. Tudo porque ele gostaria de bancar a vocalista principal da banda, além de falar pra cacete como ele curte a banda Mystery Kiss. Realmente um pobre homem dominado. Após deixá-lo no ponto, os próximos clientes são Shibagaki, o javali, e Baba, o cavalo. Os dois formam a dupla de comédia Homo Sapiens. Infelizmente, a carreira deles não está das melhores e os dois acabam brigando no carro para a diversão da Morsa. No meio, Baba recebe uma ligação para aparecer em um programa de televisão, porém sem a presença do seu colega. Acho que azedou de vez a relação, hein? Após deixá-los no ponto, é a vez do meliante Dobo entrar no táxi, já rendendo o motorista com uma arma. De repente, a cena muda para Kakihana em uma conversa aleatória com um cara tatuado da Yakuza, sobre o caso da menina desaparecida que foi suspenso. Nesse papo, ele pede para que Odokawa seja investigado, mas na verdade ele estava conversando por telefone e o macaquinho quase tem um treco. O contato do grandão era o próprio Dobo, que agora está no carro da Morsa o pressionando para que forneça informações sobre a garota e quem pode tê-la sequestrado. Eles ficam rodando a cidade sem rumo definido, enquanto o macaco ameaça o taxista para obter mais informações. A garota desaparecida é filha de um amigo de infância do seu chefe da Yakuza, e Dobo foi falsamente incriminado, provavelmente pelo seu lacaio chamado Yano. Só que a conversa é interrompida por um carro policial, pois Odokawa havia colocado o sinal de socorro no topo do carro. Pena que a abordagem rende em nada, pois eles foram parados pelo Kenshiro, que está de complô com o meliante. Pois é, não tem outro jeito. Odokawa decide ajudar o macaco da Yakuza, principalmente quando ele ameaça ferir Shirakawa. Mafioso é tudo assim mesmo, sabe pesquisar a vida das vítimas. Após a corrida, Dobo esconde sua arma e Odokawa percebe que está muito atrasado para encontrar com a sua dama. Rapaz pisa fundo e quase atropela alguém no meio do caminho.
Já no parque, os dois ficam de papo até o nascer do sol e a Morsa tenta convencer a Alpaca que não é uma boa ideia serem amigos. Ele abre o jogo que tem uns yakuzas atrás dele e a mulher está de boa com isso, pois ela sabe lutar capoeira, maluco, e mandou queixada na hora. Pensa numa alpaca bolada, rapá. Após isso, a Morsa para em um restaurante com seu amigo Kakihana, todo serelepe feliz pimpom, que está trocando mensagens com um Pitelzinho. Mano, o rapaz está só se enganando dessa forma. Ele posteriormente se encontra com o Shiro para um date sem saber que estão sendo seguidos por outros dois indivíduos marombados. Em seguida, a cena muda para aquele pedestre gato que quase foi atropelado pelo taxista. Seu nome é Tanaka e ele trabalha como dev de jogos. Em um breve flashback, ele conta que competia por atenção no colégio através de sua coleção de borrachas, mas meio que sempre é deixado por outro coleguinha com uma coleção muito maior que a dele. Na sua busca por se destacar, ele gastou 100 mil ienes no cartão de crédito do pai, o que é quase uns 4 mil reais na cotação atual. Tudo para arrematar uma borracha exclusiva do comediante Don Raku em um leilão. O garoto foi enganado por um programa automático de aumento de preços de leilão, juntamente com a ganância. Ele subiu o preço de 5 mil ienes para 100 mil, galera. É um jumento mesmo, viu? E o pior de tudo é que a borracha extraviou no envio, mas as contas chegam pontual na caixa de correios. Quando o pai viu a fatura do cartão que o garoto furtou dele, Tanaka vira purê de gatinho, a ponto de refletir de quem era a culpa disso tudo. Até de política e Deus, ele pensou. Eu até esperava ele ter aprendido a lição de gastos em coisas ridículas quando criança, mas parece que não. Agora mais velho, ele está viciado em um gacha game de zoológico, mais um daqueles jogos de microtransações para você comprar personagens de forma aleatória. Só que dessa vez é sua própria grana que está em jogo. O cara torra rios de dinheiro até conseguir o raríssimo animal Dodô. No dia que ele é quase atropelado, quebra a tela do celular que pifa ao cair no esgoto. E quando ele finalmente é consertado, adivinhem, o jogo não salvou. Ele ficou exatamente com a cara do meu irmão quando acaba a energia e o Adobe Premium não salva o trabalho de edição de vídeo. E dá pra piorar? Sim, pois quando ele volta para casa, percebe que sua calopsita foi pro céu. Resta enterrá-la agora, né? Sabe onde? No mesmo lugar que Dobo escondeu sua arma. A pior coisa para deixar à mostra para alguém nesse estado emocional. Voltando ao presente, Tanaka observa o táxi de Odokawa passando, o mesmo que iniciou toda essa novela. Ou seja, seu único pensamento agora é vingança. Mais tarde, vemos a Morsa taxista atendendo o gerente da banda J-pop Mr. Kiss. O trabalho de hoje rende várias viagens. Ele passa para pegar vários integrantes da banda pela cidade, mas existe um carro suspeito que entrega um celular para uma gata preta chamada Yuki Mitsuya, que propositalmente deixa no banco de trás do táxi. Posteriormente, o gerente desce em seu escritório e Odokawa deixa escapar a informação que deixou outra garota no mesmo local há 2 semanas atrás, ou seja, a estudante desaparecida. Entendendo ser um dado relevante para si, o gerente oferece uma grana para comprar as filmagens da câmera de segurança do carro, e a Morsa apenas comenta que irá pensar nos detalhes. Em seguida, ele segue para casa, ainda sendo perseguido pelo carro suspeito, cujo o passageiro era Tanaka, que acaba de descobrir onde mora seu alvo. Mais tarde naquela noite, Odokawa é chamado por Dobo para atualizar sua investigação. Durante o passeio, temos a confirmação que Shirakawa estava roubando os remédios e vendendo para Dobo, como forma de pagar seu empréstimo. Mesmo assim, o seu envolvimento com o taxista foi pura vontade dela. O humilhante mafioso tem nada a ver com isso. Em seguida, a Morsa revela sobre o gerente da banda J-pop, e Dobo consente em vender os dados, até como forma de investigar quem estaria interessado em esconder o paradeiro da garota desaparecida. Enquanto isso, vemos Kakihana em um restaurante bem chique com Shiro, gastando o que não tem para impressionar uma gata interesseira que presta mais atenção no celular do que nele. Que fundo do poço, irmão! Ela observa nas redes sociais que Imai supostamente ganhou na loteria, e também um vídeo que viralizou com Karazawa jurando caçar o Yakuza Dobo. É mais um que fica de biscoitagem. Por fim, o macaco pede a conta e paga com dinheiro vivo, claramente emprestado do banco para pagar de rico na frente da gata. Enquanto isso, o verdadeiro cachorro rico está em um táxi todo fanfarrão que ganhou 1 bilhão de ienes. Isso é um pouco mais que 39 milhões de reais na cotação atual. E é a primeira vez que ele conta isso para alguém na vida real, mesmo que ainda não tenha passado no banco para coletar toda a bufunfa. Por si só, isso é muito arriscado, só que o estúpido postou na internet também e acha que vai dar em nada, gente. Visto que foi Odokawa que lhe passou os números para ele jogar na loteria, ele gostaria de retribuí-lo, levando a Morsa para uma mesa VIP na casa noturna que ele trampa.
E mano, o motorista fica muito deslocado e ainda é forçado a fugir pelas portas dos fundos, quando Tanaka aparece causando confusão e atirando pro teto. Ele só não foi caçado porque Shibagaki meio que distraiu o pistoleiro ao puxar conversa com ele, e quase tomou um tiro pra pagar de machão comediante. Além dessa bagunça, o vidro do táxi também apareceu quebrado. Após isso, nosso motorista volta para casa e encontra Shirakawa em sua porta, querendo saber por que ele está a ignorando. Os dois saem para conversar e finalmente é revelado que ela estava em dívida com Dobo por 4 anos e ainda deve 3 milhões de ienes devido a juros. Ela confessa que inicialmente o abordou porque Dobo esperava usá-lo como motorista de fuga em um futuro assalto a banco. Mas após isso, ela acabou desenvolvendo sentimentos genuínos por ele. E após escutar tudo o que ela tinha a dizer, a moça deixa para trás não querendo se envolver mais com essas falcatruas. No entanto, já no dia seguinte, Dobo entra em um táxi novamente, e dessa vez reclamando do hipopótamo Kabazawa que tem usado seu nome para fazer vídeos virais. Consequentemente, essa popularidade na net tem dificultado a vida dele. Logo, ele gostaria de encontrar essa influência para dar um jeito no rapá. Ele também tem a segunda preocupação com o mascarado que pegou sua arma, além de mais informações sobre o gerente do trio Mr. Kiss. Em troca de dar um help com esses 3 problemas, ele ajudará o médico Goroki a reabrir sua clínica, pois ele havia fechado após os furtos dos medicamentos. Porém, a moça acrescenta mais uma condição, que a dívida de Shirakawa seja perdoada. Então, trato feito. Enquanto isso, a cena muda para Baba no camarim com seu produtor. O jovem cavalo está com a agenda lotada e ainda é revelado manter relacionamento secreto com Rui. Já Shibagaki começa a ter problemas com ele, pois a competição de comediantes está se aproximando e Baba está sem tempo para ensaiar em sua rotina. Agora, dia seguinte, vemos a Morse em busca do influencer hipopótamo, e após não encontrá-lo na faculdade, ele volta para casa e percebe que um tiro atravessou seu quarto. Resta então a abrir um BO, e ainda bem que era Koshiro que estava na guarita. Com isso, Odokawa consegue conversar a sós com um policial não corrupto do sistema e explicar toda a novela mexicana dos envolvidos. Assim, ele conseguirá a ajuda da lei para enquadrar Dobo e prendê-lo em flagrante no próximo grande crime que organizar. O de óculos consente em ajudar, mas gostaria primeiro de revistar a casa, pois ele ainda acredita que a moça taxista sequestrou a estudante desaparecida. Só que a busca é interrompida pela radiotransmissão de um corpo encontrado nas redondezas, que esse cão policial terá que ajudar. Enquanto isso, o pateta do Kakihana passa a noite se escondendo dos capangas do agiota que ele pegou dinheiro emprestado. Afinal, ele queria pagar de ricaço com o Shiro, né? E adivinha o que acontece com ele? Toma na cabeça e é raptado pelos capangas dela. Do lado da Morsa, incrivelmente ele esbarra com Yano, mas não percebe no fundo quem ele é, e acredita que é só um cara biruta que gosta de rap. Em seguida, ele se encontra com Dobo, que está na esperança de encontrar o atirador mascarado nas ruas durante o Halloween. O pior é que eles realmente dão de caras com o maluco fazendo cosplay desse criminoso. Esse Zé Ninguém aí leva uma surra por engano, enquanto Kabazawa o usa como laranja para filmar a agressão antes de sair correndo para salvar sua própria pele. Tudo pela fama para esse doente de atenção. Já do outro lado da cidade, Kakihana havia sido raptado pelos comparsas de Yano. Eles só percebem que pegaram um pobre ao torturá-lo. Após isso, Odokawa recebe uma ligação do gerente Yamato para levar ele e Shiro para o cais. No caminho, eles conversam novamente sobre as filmagens no carro, onde o taxista consente em vendê-las por 1 bilhão de ienes, de acordo com um combinado com Dobo. E agora no porto, Shiro exige ser liberado dessa quadrilha de sedução de homens ricos por dinheiro, além de mandar a real para Kakihana sobre o relacionamento deles. Chocante é ver a negação da realidade desse macaco. Após isso, os dois capangas discutem sobre o preço surreal da gravação de câmera de segurança do táxi, o que leva Yano a suspeitar que Dobo esteja envolvido de alguma forma com essa precificação. Para piorar, ele também decide manter o macaco como prisioneiro. Basicamente, ele pressente que terá vantagem contra o seu rival mafioso, mantendo Kakihana sob seu lado. Parece que os criminosos desse mundo têm sexto sentido em relações argilosas, hein? Em seguida, a cena muda para Odokawa e Dobo, onde a Morsa grava secretamente a conversa sobre os planos de roubar o dono do bilhete de loteria premiado, ou seja, Imai. Além disso, no papo ele ainda declara ter apoio de Koshiro. Então o taxista tira uma foto do meliante e envia as evidências para as investigações de Kenshiro. Após isso, ele busca Imai no trampo e o convence de deletar sua postagem na web sobre ter ganho na loteria, além de fingir que nunca ganhou prêmio algum, viu? Só que no meio da conversa, ele tem uma epifania. Ele finalmente se dá conta que a gatinha que seu amigo desaparecido estava saindo era, na verdade, Shiro da Mr. Kiss, tendo assim uma boa noção do que possa ter acontecido com Kakihana. Em seguida, vemos que Kabazawa se deu bem com uma seguidora coelhinha, hein?
Porém, no fundo vemos que esse hipopótamo está frustrado com a sua nova fama. O cara não está conseguindo lidar com os haters, ou talvez porque no fundo saiba que todo o seu trabalho foi para ser visto e esteja vivendo um falso propósito. Voltamos ao taxista que tenta obter a ajuda de Dobbo para resgatar seu colega, mas de repente, o gato mascarado aparece buscando justiça pelo seu Dodô digital. Eles escapam dos tiros e conseguem despistá-lo antes de chegarem no porto. Lá, o meliante chama o urso polar pro X1, enquanto o taxista resgata seu amigo encarcerado. Dobbo sai vencedor do duelo, mas leva um tiro na perna de um atirador escondido, e Kabazawa finalmente aparece frente a frente querendo se vangloriar. Coitado tem a menor chance, e depois de uma breve ameaça e lição de moral dada por um Yakuza, esse influencer grava um vídeo de desculpas a Dobbo por sua pregação contra ele. Essa foi a única forma dele não ir nadar com os peixinhos, diferente do seu celular. Um tempo depois, o médico Goroki resolve visitar Odokawa, porém ele somente encontra a dona do local alugado pelo taxista. Em uma conversa, ela menciona que os pais da morsa foram dessa para melhor quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Desde então, ele foi sustentado durante a infância por uma fundação misteriosa com a mensalidade que cobria moradia e necessidades básicas. Mesmo assim, ele decidiu trabalhar para pagar por conta própria suas despesas. Do lado dos vilões, vemos que Mai publicou uma foto adulterando o ticket premiado. Infelizmente, seu trabalho amador é facilmente percebido por Yano, então é só questão de tempo para caçarem esse dog rico aí. Enquanto isso, Odokawa leva o gerente Yamamoto em seu carro e novamente tocam sobre o assunto de vender as gravações da câmera de segurança. O taxista manda real que descobriu os esquemas de sequestro dele, além dos planos para derrubar Yano e Dobbo. Porém, o gerente não compra sua ideia, e por medo que mais informações vazem, ele tenta estrangular a morsa até que Shirakawa manda uma pedrada na raposa, e se não bastasse, usa sua capoeira para acabar com a moral do bandido. Agora sim, depois de apanhar, ele está convencido de ajudá-los, ou seria preso em flagrante e sua ambição de ver Mr. Kiss conquistar o Japão iria por água abaixo. Mais tarde, vemos que o urso polar Sekiguchi fez um trabalho sólido de stalker de internet para determinar o paradeiro de Mai. Sério, se esse jovem parasse de falar até onde ele caga na internet, sua vida estaria salva. Já do lado do taxista, Dobbo repassa os pontos finais do seu plano para roubar as maletas de dinheiro quando o jovem for retirar seu bilhete premiado. O agente de Dobbo no banco irá separar a grana em 10 maletas, uma com notas verdadeiras para que Yano acredite que todas estão ok, e 9 com notas falsas. Enquanto seu rival volta para o seu esconderijo, eles retiram as 9 maletas com a grana verdadeira, enquanto os irmãos policiais irão fechar a pista parando o carro de Yano. Isso dá tempo para Dobbo roubar somente a maleta com o resto da grana verdadeira, fugindo da cena no táxi de Odokawa. Esse plano será batizado de Odd Taxi. Em seguida, a morsa repassa o plano para Yamamoto e Mai e tenta contato com Koshiro, justamente para enganar simultaneamente Yano e Dobbo. Dia seguinte, vemos o médico Goroki ainda investigando o passado de Odokawa, tudo para chegar a fundo no problema do seu paciente, afinal, ele é um médico dedicado, maninho. Em seguida, vemos no noticiário que encontraram um cadáver da colegial desaparecida comentado no início do anime. É nesse momento que temos mais dessa história revelada através de um flashback de Rui. A atual cantora da Mr. Kiss relembra como sua boa aparência a levou a conquistar sua posição no trio. Mesmo assim, ela continuou se sentindo inferior a outra garota pop, que veio de uma família cheia da grana, com educação de ponta e mais experiência de vida de show business. Isso refletia em suas apresentações, tanto que no dia que fizeram a apresentação para um produtor experiente, ele recomendou fazer Yuki a líder do trio. Isso criou uma inveja em Rui até com um pensamento agressivo. Ela então chamou sua colega para se encontrar com ela no escritório, de forma a convencê-la a abrir mão do posto de liderança ou desvivê-la se fosse o caso. Mas ao chegar lá, parece que outra pessoa já havia feito serviço. O gerente acaba descobrindo o ocorrido que, devido ao seu egoísmo e medo de manchar o nome do trio pop antes do lançamento, ele chama Yano para se livrar do corpo. Eles fazem um trabalho sujo de desconfigurar a vítima antes de afundar os seus restos ao mar. Só que toda essa operação custou 50% de todo o lucro futuro da Mr. Kiss para Yano, além de usar os integrantes para o seu trabalho ardiloso. Após isso, ainda deram um jeito de substituir a integrante por uma garota parecida chamada Sakura, que usaria o nome da falecida Yuki, além de implementarem as máscaras para ajudar a esconder a identidade da novata. Porém, seu corpo foi finalmente encontrado, gerando uma avalanche negativa para a banda de J-pop. Em uma entrevista coletiva, a única coisa que eles conseguem fazer no momento é pedir desculpas publicamente por esconderem sobre o desaparecimento da real Yuki, além de se desculparem com o pai da finada gata, o renomado artista Donraku Shoftei. Tá, mas como isso afeta o plano Odd Taxi?
Primeiro que o corpo foi encontrado perto do esconderijo de Yano, o que levou à mudança da rota para um novo esconderijo que eles ainda desconhecem. E segundo é que Yamamoto está participando da coletiva. Logo, aquela comoção de checar uma segunda maleta com a grana falsa não acontece. Então, Odokawa faz uma modificação. Após Dobo coletar a grana, ele posiciona o rastreador GPS que encontrou em seu carro no dia que quase foi estrangulado. Esse tag foi plantado por Tanaka para persegui-lo em seus atentados. Em seguida, o plano persiste com Kenshiro parando a van dos mafiosos em meio à ponte, com a desculpa de perseguir ladrões de banco. Quando ele encontra a grana e comenta do dinheiro falso, Yano fica pistola maluco. Esse porco espinho quer matar alguém agora. Ele ainda libera Imai e segura os outros dois da Yakuza para uma longa conversa. Assim, Dobo fica livre para roubar o carro juntamente com toda a grana dele. E após furtar a única mala verdadeira, ele pega o táxi como combinado e ambos vão até o estacionamento. E adivinhe quem estava esperando? O bitolado do Tanaka. O macaco mafioso desce com tranquilidade, pensando que o gato já havia gastado todas as 6 balas. 2 na boate, 1 na casa da morsa, 2 na perseguição que tiveram e 1 no dia que ele levou uma bala na perna. De qualquer forma, Tanaka mantém a ameaça e nessas alturas do campeonato, ele só quer um pedido de desculpas por toda aquela novela de perder o Dodô no seu jogo de celular. Ok, Odokawa sai do carro, pede desculpas, mas aquela borracha que ele ganhou de presente da alpaca cai do seu bolso. Sabe, aquela comemorativa do Donaku Shoftei e a única no mundo? Que ele usou o cartão de crédito do pai para torrar 100 mil ienes que nunca chegou? O emocional do cara finalmente vai pro brejo. Ele faz algumas perguntas e acaba assumindo que foi Dobo quem o enganou há 16 anos atrás. Ou seja, seu último tiro tinha a assinatura do macaco em sua cápsula. Após isso, o gato enlouquece de vez e o taxista, de forma bem fria, pega a chave da van e comenta com o Imai que seu dinheiro está no estacionamento. Basta ele pegar a chave debaixo da van e cair fora. Dito isso, ele deixa o meliante sangrando no chão, pois sabe que uma ambulância está a caminho para levá-lo ao hospital. Porém, seu ato de anti-herói acaba por aí, pois o porco-espinho e o urso polar roubaram o carro da polícia e vieram dar o troco, maninho. Enquanto isso, Koshiro encontra seu irmão mais velho espancado no meio da rua e jura prender todos os envolvidos por isso. De volta à perseguição, ela se mantém com uma narração da infância do taxista, como ele sofria de bullying na escola e com casamentos dos pais que ia de mal a pior. Além de como ele era taxado de morsa pelos seus amiguinhos. Essa frase fará sentido em breve, gente. Para escapar desse sofrimento, ele se prendia em 2 coisas: seu amor por animais de zoológico e andar de carro. Após essa narrativa, vemos todos os grandes personagens da obra refletindo sobre as suas dificuldades pessoais, próximo à ponte inacabada onde a perseguição está em seu clímax. O táxi e os vilões correm até o último metro perseguidos pelos policiais, e o único que não para é Odokawa. Seu carro dispara pelo ar como um filme ET, despejando o dinheiro da maleta que ficou no seu porta-malas, caindo na água e afundando, assim como ele afunda em suas memórias do fatídico dia que seus pais se foram. Sua mãe estava dirigindo o carro, com o corpo do seu pai no banco de trás e o garoto ingênuo na frente, nem sabendo o que estava ocorrendo. Ele relembra que acordou no hospital após um acidente, onde todos tinham formas de animais e uma certa anta de terno o ajudou com suas despesas de vida. De volta ao presente, seu carro está no fundo do rio e ele está prestes a se afogar. Felizmente, Shirakawa desce e consegue resgatá-lo ainda com vida. Após esse evento, apesar de ser um ótimo desfecho, o anime perde 50% do seu charme, pois quando o taxista acorda, ele volta a ver todos os personagens como humanos novamente e aos poucos se acostuma com a realidade. De acordo com o Dr. Goroki, seu paciente sofria de agnosia visual, que lhe impedia de reconhecer pessoas como humanos de verdade. Em seguida, vemos alguns resultados das investigações policiais. Rui, Yano, Yamamoto e Sakeguchi são presos pelo envolvimento do caso da desaparecida Yuki. O tiro que Dobo levou na perna foi na verdade disparado por Koshiro e por isso ele pensava que Tanaka estava sem balas. Logo após, vemos Imai presenteando Odokawa com a grana recolhida no acidente do rio, o que seria aproximadamente 100 milhões de ienes. Afinal, algumas notas foram perdidas, né? Mas o taxista resolve doar toda essa grana para Kuroda, aquele yakuza tatuado que sempre estava na casa de banho e quem bancou sua vida quando criança. Em seguida, ele finalmente volta para casa e descobrimos quem é a figura misteriosa do seu armário. Um simples gatinho escuro. Agora, com todos os dramas do último mês resolvido, ele finalmente pode voltar à ativa com seu novo carro. Na montagem final, é revelado que foi Sakura, aquela gatinha que entrou no lugar de Yuki, que a matou para poder participar da Mr. Kiss. E agora ela só tem mais uma pessoa para desviver e ficar livre de qualquer suspeita.
Coitado do local que não tem um pingo de descanso. O resultado disso vemos somente no filme Odd Taxi in the Woods, que é basicamente um resumo da série sobre o ponto de vista de um investigador policial. Dentro do carro, Sakura puxa uma conversinha enquanto ela tira uma faca de sashimi da sua mochila. E quando ela está prestes a finalizar seu alvo, o filme nos deixa no suspense. No final, tudo dá certo, pois vemos nos créditos que o taxista está vivo. Inclusive é mostrado ela sendo presa por tentativa de homicídio. E provavelmente quem salvou Odokawa foi o próprio Kakihana, que até recebeu um prêmio dos policiais. Com isso, terminamos mais um anime muito da hora aqui no Farinha Panko. Um beijo do gordo